brincadeira que a gente faz lá dentro da nossa rede é, se você tivesse que pagar do seu bolso isso que você está construindo, você pagaria? Então é uma provocação que a gente fica o tempo inteiro, na hora que a gente está construindo, na hora que a gente está fazendo a solução educacional, fala assim, eu pagaria por isso que eu estou construindo e ofertando para o meu cliente? Então quando você vai olhar a descrição, os principais tópicos que ele vai aprender, faz sentido? Me atrai aquilo? Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao RevoCast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com o meu sócio e apresentador e amigo. Lembrou, 2025 hein? Lembrou, melhor, né? Tá mais feliz. Exatamente. Sendo bem recebido assim, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sempre falo isso. E Richard, mais um RevoCast. Pois é, sabe por que eu tô feliz chamando de amigo, né? Ah, você vai falar que bateu a meta. Bateu a meta, exatamente. Tá... Bateu mês passado, bateu 2024, aí eu tô feliz. A gente faz acontecer, né? Mas isso aí. É isso aí, vamos lá, vamos continuar, né? Agora vamos bater a outra meta. De RevoCast, de qualidade e gerar conteúdo que gera valor para o T&D. Continuar na missão de 2024. Esse ano aí a gente vem com tudo. E, Richard, sempre esse desafio de trazer cases que a gente ainda não discutiu, esse ineditismo, e sempre ouvir de vocês, eu falo isso, traz pra gente insights ou cases que você gostaria que a gente discutisse aqui, dá ideias, e principalmente se você, né, passou a aplicar alguma coisa a partir de um RevoCast, não deixa de falar com a gente, que isso dá energia, combustível pra gente voltar e fazer mais, né? Isso que é mais legal, a gente entra em reunião com o cliente e toda hora o cliente fala, poxa, o episódio tal foi muito bom, eu gostei disso, quero ir pro próximo. Então, né, eu lembro que o primeiro episódio, os primeiros 3 ou 4, foi muito difícil convidar as pessoas. Agora tem uma fila de muitas pessoas querendo participar, então isso é muito legal, né? E principalmente saber se a gente está conseguindo, né, atingir o nosso propósito aqui, que é agregar valor para vocês de T&D, para escrever projetos melhores, soluções melhores, enfrentar aquele CFO que está atrapalhando a aprovação de um projeto, mas enfim. Coração de gelo. Coração de gelo. E, Richard, o que a gente tem para o episódio de hoje, sem mais delongas? Pois é, hoje tem um episódio que é um desafio bem grande. Eu diria que é um desafio arriscado. Bem arriscado. Eu estava procurando a palavra para fazer a trocadilho. Vamos lá. Nilson, imagine que você recebe o seguinte desafio. Você trabalha em um dos maiores bancos do país e você recebe o seguinte desafio. A área de risco está com turnover alto e as pessoas que entram pedem para sair muito rapidamente. E o motivo é que o trabalho requer muito conhecimento técnico e um conhecimento bem denso. Você precisa de muita agilidade para tomar decisão. Então, você precisa capacitar muitas pessoas muito rápido e trazer muitos temas difíceis, como legislação, Python, compliance, dados, risco, SQL e uma mistura de tudo isso e mais. O seu desafio é desenhar uma trilha... Na verdade, o seu desafio é entregar resultado para a área e reduzir o turnover. Para isso, você precisa desenhar uma trilha digital gigante e super técnica. É quase uma pós-graduação aí, né? É verdade. Poderia ser até pela carga horária. Hoje, estamos com o Roberto Fernandes, que é coordenador de educação corporativa no Banco Santander. Roberto, seja bem-vindo ao RevoCast. Obrigado, Nilson. Obrigado, Richard. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco desse grande desafio, né? Acho que vai ser uma conversa interessante. Arriscada e interessante. Né? Pois é. E vamos entrar logo no desafio. Explica um pouco melhor o cenário anterior. Né? Por que isso era um desafio? Qual era o problema que vocês estavam tendo antes da gente chegar na solução? Perfeito. Pensa que a gente fala de riscos de mercado, risco de crédito, risco de imagem, reputacional. E então, qualquer tipo de risco, não só assim, risco da operação do crédito. Qualquer tipo de riscos. Aqui eu tenho, dentro desse case específico, eu tinha na época 8 áreas dentro de uma diretoria de riscos e cada uma com a sua especificidade. E dentro do diagnóstico, que é um dos primeiros pontos que a gente trabalha, que é fazer um bom diagnóstico para entender o quanto a educação vai conseguir aportar naquilo, é colocado na mesa a questão de rotatividade, e as pessoas estão ali buscando mais conhecimento, porque os conteúdos e a aplicação dos conteúdos no dia a dia
é um conteúdo denso, então como você bem introduziu, eu estou falando de legislação, eu estou falando de linguagem de programação, eu estou falando de dados, e eu preciso capacitar as pessoas para conseguir entregar isso dentro de um período curto, porque às vezes as atividades elas vão ali se sobrepor com outras coisas, e de novo, isso internamente vai impactar o externo, que é a nossa visão de riscos. E você não acha esse profissional pronto? Não basta abrir uma vaga, o cara que conhece compliance, Python, dados... A gente descobriu que não, porque às vezes a gente até pensa que o profissional está pronto, mas quando chega dentro da companhia ainda falta algo para refinar. Então, Sim. muitas vezes a gente consegue trazer profissionais de mercado super capacitados, mas como que eu transfiro este conhecimento técnico que ele tem aplicado ao dia a dia da empresa? Sim. Então, por mais que ele saiba, por exemplo, o Python, como que eu trago isso para o Python aplicado ao negócio que a gente toca hoje dentro da empresa? E contextualizar isso tudo, né, Roberto? Como eu conheço bem a solução, sempre quando a gente falava nas reuniões de projeto com o Roberto, assim, como é que... não é só a linguagem de programação, mas é no contexto de um banco, né? E como é que eu concateno com os dados e como é que eu faço uma análise com compliance, com a legislação. Então, assim, acho que esse olhar holístico, né? Fazer com que a pessoa tenha essa capacidade, aí que está o grande desafio, né? Isso. Porque provavelmente ela ou vai saber linguagem de programação ou ela vai saber a parte de compliance, mas assim, como é que eu... Como que eu conecto tudo isso? E acho que é interessante trazer aqui também, você falou da visão holística, né? Uma das soft skills que a gente trabalhou é isso, é a visão ampla, a visão holística, é o conectar, é o end-to-end. Como que eu faço esse profissional ter essa visão do todo? E muitas vezes, só finalizando a resposta para você, Richard, muitas vezes a gente olha esse profissional no nível de entrada na empresa, mas eu também preciso falar do plano de carreira dele. Porque as pessoas hoje, principalmente quando a gente fala de gerações, as pessoas chegam nas empresas já querendo saber quando que ela vai se tornar o futuro diretor, o futuro CEO da empresa. CEO do banco, né? Exato. Então, assim, entrei aqui como júnior e eu quero saber se em 6 meses eu viro 6 CEO. meses, é isso. Assim, pode ser que sim, mas como que eu te preparo para isso? Então, tem as crises que a pessoa precisa viver, os desafios que ela precisa viver. Então, quando a gente cria essa solução, a gente cria de ponta a ponta mostrando o plano de carreira também. Então, é um desenvolvimento que ele vai desde um analista júnior até um gerente. Então, E existe uma característica, assim, ser mais geração Z ou não necessariamente? Pode ser uma pessoa mais velha? não necessariamente, a gente fala muito da intergeracionalidade, palavra difícil. Então, a gente trabalha com todos os públicos dentro dessa área específica que a gente fez a solução. Então, eu tenho pessoas que também têm muito tempo de empresa, pessoas que acabaram de chegar, como que eu criei sinergia entre eles. Eu coloco aqui também temas de liderança para trabalhar essa questão de geração, então não tem uma diferença. Tá, eu fiz essa pergunta justamente para mostrar que não é necessariamente um primeiro emprego. Sim. Não é um conhecimento técnico denso, você vai ter faixas diferentes de idade, mas o desafio está muito nos temas e misturar esses temas e muito assim, no dia a dia, tomar decisões rápidas em cima de conhecimento técnico, não é? Com o contexto do mercado financeiro do banco. Financeiro. Né? Inclusive, Roberto, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que você comentou comigo, até às vezes uma pessoa sênior de mercado, ela pode entrar no contexto de vocês e não ser sênior mais. Exatamente. Né? Porque que vocês precisam... se eu falo assim, uma pessoa já vem com muita experiência, ela é sênior. Ela é sênior em outro contexto. Quando coloca aqui para fazer essa tomada de decisão, parece uma... Não é que é um retrocesso, mas a pessoa ela precisa de skills ali que para aquela demanda ela não é sênior. Não se encaixa no sênior. E é engraçado e até para a gente enquanto empresa esse olhar, porque a gente, enquanto RH, enquanto T&D, a gente ajuda também nos outros subsistemas, porque no momento que a gente estava fazendo um mapeamento de skills que essa pessoa precisava, tanto interno quanto externo, a gente ajuda a área de seleção e o gestor a trabalhar melhor um job description. Então, se eu estou criando uma trilha que eu preciso de Python, que eu preciso de linguagem de programação de forma geral, que eu preciso de uma comunicação assertiva, na hora que for contratar uma pessoa, eu preciso também trazer uma pessoa que já esteja minimamente preparada para essa cadeira. Então, a gente treina os que estão dentro e abre um olhar diferente para quem está chegando no banco. E me fala um pouco mais sobre esse mapeamento de skills. O que vocês fizeram? Como que foi feito? Foi com a área? Foi interno na área de T&D? Perfeito. É uma parceria bem grande que a gente tem aqui com as áreas. Então, a gente trouxe para uma sessão de Design Sprint todos os head seniors da área para ouvir deles o que eles sentiam falta na operação, nas equipes, na liderança. Então, a gente colocou dentro de um dia inteiro esses head seniors em uma sala de aula e foi fazendo os heads post-itarem, escreverem o que eles enxergavam, o que eles faziam de muito bom, o que eles achavam que poderiam fazer diferente ou que eles deveriam parar de fazer num contexto ali educacional.
E aí vem surgindo vários insights aqui, inclusive de coisas que eles achavam que era feito e não era feito. Então eles descobriram ali que de fato a gente precisava ouvir o todo. E a gente foi afunilando, que eu acho que é o mais interessante. Isso lá no meio do diagnóstico No meio do diagnóstico. Isso foi praticamente o primeiro passo do diagnóstico. Então a gente começa conversando com esses heads, depois a gente desce para o nível de liderança, média liderança, gerentes, coordenadores e vai falar também com os especialistas dentro da nossa metodologia ali, utilizando muito como base o 6Ds, fazendo um bom início do desenho. Então a gente vai falar com os especialistas para também fazer um depara. Então, o que é que a gente ouviu dessa alta liderança, o que é que a gente ouviu na ponta, e aí as conversas, obviamente, algumas se encaixam, outras estão muito discrepantes, e aí é ali que a gente, enquanto treinamento e desenvolvimento, vai atuar. O que é que precisa fazer para capacitar essas pessoas de fato. E é interessante que não é uma área demandante que fala, eu quero isso. Não. Não é o RH falando, tá bom, vamos ensinar isso. Foi de fato, vamos pegar as pessoas técnicas, pegar os caras que mais fazem isso no dia a dia, e tirar isso do cérebro deles, né? Eu gostei do Design Sprint. Design Sprint. Esse aqui é muito legal. E é interessante aqui também falar, na hora que a gente começa a fazer a co-construção, né? Falar uma coisa que nunca TI ouviu, que é tirar pedido. Geralmente a gente entra nas áreas, eu quero um treinamento de comunicação, eu quero um treinamento de Excel. Preciso. Aí a gente pergunta assim, tá bom, se eu te der um treinamento de comunicação, o quanto de resultado a sua área vai trazer? Não, veja bem, não é bem por aí. E aí você descobre que no final do dia era só um comunicado bem elaborado que precisava ser disparado, não uma solução educacional. Então esse formato de Design Sprint faz com que de fato eles parem ali durante um dia inteiro, a gente geralmente faz de 4, 6 horas, e eles vão, naquele momento, ficar imersos em soluções educacionais. Então é pensar o que é que eles precisam, aí a gente faz uma pergunta meio direcionadora, assim, para todas as áreas que a gente faz diagnóstico, e com essa não foi diferente, que é, o que é que você quer atingir no seu planejamento da área? E a gente vai trabalhar enquanto educação em cima desse planejamento. O legal é que tá mirando algum indicador de negócio, algum resultado de negócio para poder justificar uma ação, né? É isso. Qual foi o dado que motivou você buscar uma área de treinamento para capacitar a sua equipe? De onde você tirou? Vem muito subjetivo. Eu quero aumentar a venda, eu quero reduzir turnover, eu quero fazer as pessoas se comunicarem melhor. Tá bom, de onde você tirou que as pessoas não fazem isso hoje? E a partir dali a gente vai desenhar o planejamento para atender isso no final, tentar mensurar também a parte de soft skills, que é o mais difícil, né? A gente fala dos skill gaps hoje. As áreas pedem muito, quero uma mudança de comportamento, mas como que a gente, enquanto TD, consegue mensurar isso? E legal, até antes de se aprofundar na solução, acho que vale a pena, Roberto, a matriz que isso gera de cargos, né, que eles montaram e as competências que tem que ter, assim, eu vi a matriz, eu tomei um susto, falei, uau, isso aqui é um desafio, né, enorme, quando eles mostraram, assim, para cada cargo, nesse nível de skill que eu espero, mas eles fizeram um trabalho, e isso foi o direcionador, né, o ponto de partida para agora vamos montar essa trilha, né? É isso, pensa que eu falei para vocês que a gente tinha pessoas que chegavam, tinham visão de plano de carreira, pessoas que chegavam e ficavam pouco tempo, então eu preciso mostrar para essa pessoa o quanto ela consegue se desenvolver nesta área. Eu não preciso buscar outras opções, banco ou fora do banco. Então a gente cria uma matriz onde eu sou um analista júnior e eu faço a minha trilha, me capacito na minha trilha, e se eu quiser ser um analista pleno, eu já posso antecipar esta formação. Então eu faço a trilha do meu cargo e faço a trilha do cargo seguinte. Então se eu estou mirando ali uma promoção, uma movimentação para o analista pleno, eu faço a trilha do analista pleno. Você faz antes de virar pleno? Antes de virar pleno. E qual é a diferença aqui? Eu tenho todas as soluções mapeadas para ele, e o diferencial é que quando eu for promovido e sentar nessa cadeira, eu tenho mais algumas soluções, alguns objetos de aprendizagem que a gente disponibiliza, que são os encontros presenciais, que são específicos para o cargo, porque aí a gente vai discutir cases e outras coisas no dia a dia. Legal. Mas ele já mostra isso desde o júnior até o gerente. Então, ele consegue ter um plano de carreira pensando em quanto tempo e quais são as competências necessárias que eu preciso para chegar nesse outro nível. E, Roberto, aproveitando então acho que já está bem contextualizado, né? A gente já falou do tamanho do desafio aqui, mas e quando virou a chave? Agora vamos desenvolver essa tal trilha que eu estou até brincando aqui, chamando de uma pós-graduação pela complexidade que foi, né? Como é que foi começar a solução? O que vocês pensaram? Né? E como é que foi a migração? Tá bom, agora vamos desenhar o que de fato a gente vai fazer aqui, né? Perfeito, eu vou começar de trás para frente falando da pós-graduação, né? Foi quase uma pós-graduação, foram cerca de 70 trilhas que a gente construiu, com uma carga horária de 156 horas. 70, pessoal, 70, tá? 70. E qual carga horária? 156 horas. 156 horas, olha aí. Por que eu começo pelo final? Porque quando você vai apresentar isso, você fala, meu Deus, eu vou tirar a pessoa da operação, do trabalho, para treinar aquilo que nunca TD ouviu, né? Vai tirar meu cara aqui para treinar. Vai parar de produzir. Vai parar de produzir.
E a gente começa literalmente pelo porquê, né? Citando o Simon Sinek, porque para vender isso para as áreas é importante falar que são 70 trilhas, mas classificadas ali por nível de complexidade. Então, não é que todo mundo vai fazer 70 trilhas, né? Mas ao final da sua jornada na empresa, no banco, você vai ter uma pessoa bem capacitada. São 156 horas mostrando jornada, desde um júnior até um gerente. Então, só um júnior tinha X horas. Isso. Ele faz um recorte disso, né? É porque como foi a matriz por cargo, né? Exato. Cada cargo veio uma parte disso, né? Ou e aí uma você combinação. vai, uma combinação, você vai acrescentando. Então eu tenho lá, eu tenho 15 conteúdos para um júnior, por exemplo. Quando eu vou para a cadeira de pleno, esses 15 eu não preciso mais fazer, estão ali na minha matriz, eu vou agregar mais conteúdos que um pleno precisa saber. Isso vai subindo no nível. E quanta carga horária que um júnior teria que fazer? Assim, em média são 28 horas, e aí se você for pensar isso diluído ao longo dos meses, a gente geralmente dá um prazo para eles fazerem ali uma governança, cerca de 40, 30 minutos que ele vai fazer por dia, então você vai numa média ali de 1, 2, 3 horas, pessoa de humanas fazendo conta, engraçado, né? Mas em média umas 2 horas ali de capacitação na semana, então eles ficam muito abertos para se autosservirem, então a gente não fala assim, você tem que fazer tal conteúdo em tal dia. A gente lança a trilha, faz todo um pacote de onboard mesmo, falando daquela solução, e a pessoa escolhe ali como ela se auto-serve. Interessante a gente falar também dentro da nossa solução, a gente trabalha muito com a questão do protagonismo, então a gente coloca ali o líder ciente de que o colaborador está fazendo aquele conteúdo, mas a gente deixa muito aberto para que ele possa escolher por onde começar. Então a gente não coloca uma sequência lógica de você tem que começar falando de Python, depois comunicação. Não, ele pode se auto-servir. E no final a gente faz uma avaliação ali de aprendizagem, só para saber o quanto que ele consumiu. E aí você cita lá no início a solução digital e a gente também cascateia para um presencial, porque ele vai para a sala de aula discutir tudo aquilo que ele aprendeu em formato de roleplay. Presencial é depois. Depois, isso. Legal. O online, ele meio que se torna um pre-work, ou um pré-requisito. De 28 horas. Isso é muito legal, porque o que eles fizeram, e acho importante para quem está ouvindo pegar, assim, o digital foi essa grande quantidade de conteúdo, né? Mas foi muito no quesito que nem ele falou, de nivelar, de fundamentar para todo mundo ter o mesmo ponto de partida, Perfeito. Né? E aí o presencial, olha que interessante, ele falou presencial para debater estudo de caso. É isso. Então já tem uma grande diferença aqui, porque toda vez que a gente faz Revocast, fazer presencial, mas o presencial era entrega de conteúdo. Sim. Eu acho que tem uma grande diferença e uma maturidade muito avançada no caso de vocês, que já que eu vou juntar as pessoas no presencial, não é para passar conteúdo. É isso. Entendeu? É para debater, é para fazer estudo de caso, é para fazer roleplay. Então, o uso do presencial aqui, na verdade, o digital potencializa para que o presencial seja somente isso, que é onde o presencial se destaca realmente. É isso. Né? E isso vai muito em linha com a nossa metodologia da Revo. A gente acredita muito no digital, que é melhor para passar conteúdo. Perfeito. E o presencial é melhor para trocar experiência. Você gastar Estudo de caso, horas roleplay. do presencial passando conteúdo, poderia fazer isso no digital, que era melhor. E no tempo dele, né? Que nem falando no protagonismo. E isso ajuda muito a gente na defesa das soluções educacionais dentro do banco, porque eu falo que só vai para a sala aquelas pessoas que tiveram uma nota de corte, mas isso não é para minimizar a pessoa. Não, é que a gente dá a oportunidade de ela buscar conhecimento e balizar esse conhecimento previamente. Então só vai então presencial tem um pré-requisito. Tem um só vai pré-requisito, na nota de corte do digital. Do digital. Yeah. Porque aí eu só vou com pessoas então, que realmente... passou no digital, aí você ganhou o ingresso. Você ganhou o ingresso, exatamente. Sabe o que isso me lembra? Curso de Harvard. Né? Não sei se você lembra, a gente fez curso lá, e esse é o modelo. Você tem um monte de estudo de caso, só vai para a aula quem leu o estudo de caso, e na aula, se você não leu, você está boiando, porque é tudo em cima daquilo ali. E se torna muito produtivo, né? Muito mais produtiva essa troca em sala, porque todo mundo parte do mesmo ponto. E a gente tem uma área de logística dentro da nossa academia, que é justamente para garantir que as pessoas que foram chamadas, que vão participar do presencial, são pessoas que tiveram a nota de corte, que a gente hoje coloca 70% ali, uma nota baseada em mercado, mas a pessoa que vai para a sala, ela sabe que tirou no mínimo 7, já vai partir do mesmo ponto, do que eu ir lá com pessoas que acabaram de chegar, ou que estão num conhecimento muito básico, e eu tenho que ficar, como o Nilson falou, balizando esse conhecimento no momento que poderia ser de muito mais trocas. Então a gente traz cases do dia a dia, então a gente traz situações que eles viveram, casos da própria empresa que eles precisaram resolver, e a gente coloca aquele conhecimento aplicado ao case. Aqui outro insight também, PBL. Perfeito. No presencial eles fazem um problem based learning. Então, assim, você já estou partindo do pressuposto que você... Fala o que é PBL. É começar com a situação, justamente começar com um desafio. Você tem essa situação aqui, eles pegam um case real do banco, que já teve a necessidade, resolve aí.
Né? Resolve aí, já começa assim. Então a pessoa primeiramente tem que tentar resolver, depois ele vai discutir o resultado de cada um, quem foi mais efetivo, por que foi mais efetivo, né? Perfeito. Mas começa dando dilema, né, primeiro, né? Vai aí, o se vira nos 30 ali, mas com uma bagagem boa de 28, 30 horas de conteúdo digital que previamente essa pessoa consumiu. E a gente cria soluções muito interativas, para não ficar aquele boring de, tem que passar a tela. Não, são todas soluções bem criativas, bem imersivas, inclusive com inteligência artificial, que tá bombando hoje, mas a gente faz a pessoa, de fato, estudar antes de ir para a sala. Vocês tiveram um bom parceiro para apoiar, Tivemos um bom parceiro aqui, a solução foi toda desenhada. O Nilson tá desde o início falando, então, porque eu conheço o case, eu participei, então a gente teve sim. Não, é que ele não falou ainda, mas a gente passou pelo olho do furacão, né? Total. Pra levantar esse, né? Subir essa montanha inteira, né? Aí vai contar já essa parte aí, né? E é importante dizer que nos bastidores, né, que a gente está produzindo, foram alguns meses de produção. Então não é um projeto rápido, não é... Eu falei 156 horas, parece muito, ao mesmo tempo assim, só 156 horas, tudo isso está contando, mas foi um projeto de quase um ano. A gente começou o desenho dele no final de 2022, e aí em 2023 a gente começou de fato a implantar produção e validação, e envolve as áreas, porque a gente tem um papel ali muito bom e muito forte de educação, com olhar educacional, falando de metodologia, mas se não estivermos comprados, se as áreas não estiverem compradas com a gente, tudo que a gente construir não vai fazer sentido. Então a gente traz aqui diretores, vice-presidentes, a própria área de recursos humanos, né, a área de pessoas, para chancelar que aquilo que a gente está fazendo de fato vai movimentar no final do dia um bom resultado para a empresa. Então todo mundo envolvido. Então é um trabalho que vai, volta, valida, adequa a linguagem, adequa a peça. Então é um trabalho... E outra, achar o especialista que detém aquele conhecimento, né? Porque na parte ali, cientista de dado, né? Qual especialista dentro do banco pode validar que tecnicamente, né, enquanto desenvolvimento, eles vão intermediar tudo isso, né? Produção e tudo mais, né? Python, linguagem. Então tem que ter um especialista que fala, não, tá certo isso aqui, né? Tecnicamente falando. E tem uma piada interna que a gente faz na empresa do Python, né? Porque quando a gente foi criar esta solução, a nossa head, ela fala assim, mas a gente vai criar um treinamento de Python? Python é Python em qualquer lugar. Python é Python aqui quanto lá na Espanha. E sim, Python, a linguagem de programação Python, ele é em qualquer lugar. E a gente traz esse conceito sim para as pessoas entenderem o que é o Python, mas a gente também, junto com esses especialistas que o Nilson citou, traz isso para a linguagem do banco. Então, assim, como que eu aplico este conhecimento para o meu dia a dia? Então a gente faz esse deparo o tempo inteiro, e por isso que as soluções elas ficam interessantes, que a pessoa se vê naquela situação e como ela pode aplicar. Tem um quesito de relevância muito forte, muito né? forte. Porque não é só ensinar Python por ensinar Python, a linguagem de programação, mas é como é que eu uso Python no meu dia a dia aqui, e aí passa a ser relevante, né? Isso, e aí também um dos temas que vocês ajudaram a gente a construir, que é a visão dos produtos, né? Então eu tô falando de cartão, tô falando de conta corrente, tô falando de investimento, e aí a gente cria um episódio chamado Visão de Riscos para os Produtos. Assim, não é saber o que é um cartão, mas é o quanto eu, enquanto área de riscos, preciso saber sobre um cartão. Então muda totalmente a forma de a gente apresentar. Porque se eu chego para a área de risco e falo, então você vai conhecer hoje sobre um cartão de crédito. Para quê ele vai conhecer aquilo? Agora, quando eu falo você, na posição de analista de riscos, o que você precisa saber quando está analisando uma proposta de cartão de crédito? Então, traz essa relevância, traz o interesse, né? O porquê que a pessoa está fazendo. Então, eu explico primeiro o porquê que ela vai fazer, para ela entender aquilo, e aí sim ela vai, princípio da andragogia, né? Não precisa ficar ensinando. E por curiosidade, qual era o tamanho do time que precisava ser capacitado? Eu tinha 700 pessoas para capacitar, isso no projeto inicial, depois isso foi para uns 1.300 hoje, assim, que está consumindo, mas no início eram 700 pessoas. E aí, o que é legal é que como é um conteúdo gravado, isso é perene, né? Sim. Você consegue, cada ano que for, trazer mais pessoas. Eu já estou fazendo o trabalho do CFO malvado, pensando, nossa, olha a economia, mas calma aí, eu vou chegar lá. Você está sendo muito bonzinho. Tô sendo bonzinho. CFO é malvado. O coração está aquecendo, né? Mas a gente chega lá. Agora eu queria explorar um pouco os aprendizados, né? O que vocês pensavam que iam fazer que na prática teve que mudar, não deu certo? O que vocês aprenderam nesse processo? Foi tudo muito calmo, muito bonito, claro, você tá contando. Assim, a gente apresentou e no outro dia a gente já estava implantando, foi super tranquilo. Brincadeiras à parte, de aprendizado principal é o envolvimento do negócio, e falar de educação na linguagem do negócio é super importante. Então, eu não posso falar para a pessoa que ela vai participar de um treinamento presencial de case-based learning. A pessoa vai olhar e falar, o que é isso?
Então eu falo quanto aquele... Exatamente. Aí, né? Eu não vou falar de passar no cabelo, porque acho que já dá para perceber que eu não tenho essa experiência. Mas como que eu transformo isso numa linguagem que a minha área de riscos vai comprar? Então eu falo assim, olha, a capacitação é para ele reverter o risco reputacional, o risco de crédito, o risco do banco em si. Tem uma sacada bem importante aqui totalmente que você tá falando, diferente. Que não é TD, porque assim, TD quando vai defender, quer defender, né, o pessoal, a gente é muito apaixonado. Sim. Então o pessoal quer defender a metodologia, quer defender que é o PBL, quer defender que vai ter andragogia, né? Mas você tem razão, a área cliente... Para ele, não. Para ele, você está falando japonês ali, né? Não está entendendo nada. Exatamente. E aí, no caso aqui, não, você está fazendo uma tradução do benefício para ele, né? Isso é marketing. É total. E aí eu já tô querendo conquistar o coração do CFO, entendeu? Que já vai mostrando totalmente o valor que agrega aquela solução educacional para a área. E aí você, obviamente, tem muitos aprendizados aqui, então, além de envolver a área desde o início e fazer essas validações, é a imersão que a nossa área de T&D precisa também fazer no negócio, então não é só pedir para eles validarem, mas aqui as especialistas do time, elas entram na área e elas passam 1 dia, 2, 3 dias sentado do lado de cada nível, então ela vai acompanhar a rotina de um júnior, de um pleno, de um sênior, até um gerente, para entender também como adapta. Então ela vai ouvir as pessoas que estão ali na criação da solução educacional, ela vai ouvir as dores. Então, quando eu falo que eu vou atender a sua dor, eu vou falar aqui poxa, eu estou percebendo que no seu dia a dia, você não tem uma tela que te auxilia a uma tomada de decisão rápida, com base em algum dado. E aí a minha solução educacional não é só o Python. Eu vou utilizar esse Python para criar uma tela, para programar uma tela, ou que seja qualquer outra linguagem de programação, para criar uma tela que facilita você tomar uma decisão mais rápida. Você sabe que tem um nome dessa metodologia, né? Chama-se TBC. Sim, Tira a bunda da cadeira. É isso. Então, é isso mesmo. Você tem que sair da cadeira de T&D, passa um dia na área, envolve as pessoas, sai do mundo de RH e vai para a área de negócio. Vivencia a dor que ele tem para que você possa desenhar essa solução. Vai ser muito mais assertivo. Muito mais assertivo. E aí, fora que você vai ganhando essa parceria de fato dos clientes, e aí encontra no corredor, no elevador, participei com você do treinamento, participei da construção, fui eu que validei, eu que sou conteudista, eu que sou multiplicador. Então, dentro do Santander, a gente tem um processo também de formação de multiplicador interno, que essas pessoas a gente utiliza para replicar o conhecimento. Então, você falou de ser perene ali o conteúdo, então, de fato, a gente entra mais a fundo, mas de fato eu construo a solução, eu capacito alguém que consiga manter isso vivo ao decorrer dos meses e, obviamente, fazendo algumas pequenas atualizações que precisarem. Legal. E até se algum case mudar ou o banco mudar, no presencial você resolve com um novo estudo de caso, né? Perfeito. Deixar o digital para trazer o fundamento, né? Trazer mais o teórico, a conceituação. E aí se precisar... teve uma atualização agora no caso de uso do banco. Beleza, na próxima... roleplay presencial, você vai focar nessa... O digital ele não mexe, né? O digital não mexe para justamente ficar perene, né? Mas no próprio digital foi tudo feito com objetos de aprendizagem, com microlearning, para que se precisasse mexer, você mexe só substitui um objeto e não tem que refazer a solução como um todo. Né? Perfeito. Mas, Roberto, e o que você faria diferente, né? Então, assim, você já falou aqui que envolver um negócio foi muito importante, então deu certo, né? Mas teve alguma recálculo de rota, alguma coisa que você teve que fazer diferente, você repensou ali no meio do projeto? Perfeito. Eu falei só de coisas boas, né? Parece fácil você implantar, mas se fosse voltar lá em início de 2023, meio de 2023, eu faria pequenas paradas para mensuração de resultado mais rápido, porque a gente sabe que deu certo no final, a gente tem boas avaliações de aplicabilidade, boas avaliações de reação, boas avaliações de aprendizagem, mas também tem alguns pontos de atenção, principalmente quando eu olho para o presencial, de voltar e já fazer esses cortes. Por quê? A vida como ela eu tenho participantes que citam ali, poxa, mas o conteúdo ficou muito denso para esse encontro presencial. A carga horária ficou muito curta para esse encontro presencial. Então eu voltaria sazonalmente para fazer análise desses indicadores, porque depois que a gente pegou esse feeling, foi ajustando, super fluiu, mas eu acho que o principal ponto, assim, dentre outros, o principal que eu faria era essa análise de resultados mais rápida. Então meio que um PDCA ali com mais frequência, né? E sempre fazendo melhoria contínua nas entregas, né? É isso. Legal. Muito bom. E eu sempre falo assim também, né, Chá? E a dica de ouro, né? Ou seja, para quem tá ouvindo aquilo que deu muito certo, você fala, se eu fosse começar hoje de novo o projeto, eu certamente consideraria. Você falou que envolveu o negócio, eu não sei se essa é o grande insight ou se tem algum outro aí que é uma dica de ouro aí para quem tá ouvindo, né? A minha dica de ouro, meu time ouve isso todos os dias, faça um bom diagnóstico. Entenda realmente a necessidade do negócio. Se você faz um bom diagnóstico, a tua solução,
o teu encontro presencial, o teu engajamento vai ser muito melhor. Então, a dica de ouro é foquem no diagnóstico. É um bom diagnóstico, que é o início de tudo, né? Exato. Então, se o mapa tá certo, é mais fácil chegar no caminho. Se falar em mapa, vocês construíram pra gente também, que o negócio assim deu super repercutiu, que foi o mapa do Waze, mostrando os caminhos, que era justamente a linguagem que a gente ia falar com o negócio. Então, a gente fez um estilo de um mapa, e aí a pessoa ia se guiando. Então, eu estou aqui, meu ponto de partida é o Júnior, mas eu quero chegar num gerente. Por onde mapa do Waze para a jornada que ele vai percorrer, né, nos carros. A jornada e carreira, né? De carreira. Sim, total. Então, você fala essas duas linguagens em uma única tela, né? Então, isso foi bem interessante. E a pessoa consegue se ver lá. E eu acho que tudo isso aqui, o resumo de tudo isso, é mostrar que o conhecimento traz relevância para a pessoa. Sim. Né? E aí eu tinha uma pergunta que era o seguinte: como que você mediu o engajamento? Porque você falou, no final tem uma prova, mas entre o final e o começo, vocês tinham alguma forma de medir o engajamento? E se tem alguma técnica que vocês usaram para garantir o engajamento alto? A primeira, a gente começou no onboard que eu falo ali do programa, dando pílulas e perguntas, os call to actions para eles, tipo assim, ó, você tá deixando passar uma avaliação de riscos importante, então a pessoa já se assusta ali, o famoso clickbait, né? Então ele vai clicar lá, ele vai, poxa, você tá falando comigo, cliquei e a gente fala da jornada dele e o caminho que ele tem que seguir para ir pro presencial. Tá aparecendo até Pablo Marçal aí, né? Bota clickbait. Não, eu tô falando de técnica de marketing digital. Sim, brincadeira. Mas eu acho que aqui o thumbnail do YouTube vai ficar com vontade de clicar. Como que você tá falando comigo? Assim, gera polêmica pra pessoa. Polêmica, total. E aí, quando você vai para um presencial e a pessoa vê que de fato aquilo é relevante para a área dela, a melhor propaganda ainda é a boca a boca. Então, tem uma pegada de marketing muito forte nesse primeiro contato, mas as pessoas que participam da turma, elas voltam para as suas áreas e falam, cara, foi muito bom, vai lá. E aí a gente começa a perceber isso medido como número de procuras. Então, a gente começa a perceber que as pessoas estão acessando aquele caminho e buscando aquele nome, aquela solução educacional. Indicação dos gestores, porque aí ele se torna totalmente um aliado nosso e começa a perguntar quando que eu tenho turma para capacitar a minha equipe. E o movimento contrário também de a gente ser mais proativo enquanto área de treinamento e deixar banners falando daquela solução. A gente fez uma personalização também da página inicial, que é esse Waze que eu brinquei. Então, só aparece para quem é elegível ali das áreas. Então, eles não vão ter uma outra distração. Na hora que ele acessar a plataforma de educação, ele vai ver ali uma mensagem falando com ele. Então, a gente começa a perceber que as pessoas vão buscando e aí vai repercutindo, então a gente conseguiu manter esse engajamento e as pessoas interessadas no treinamento. A gente falou brincando aqui, mas é bem curioso isso, a gente percebe, né, até nas consultorias que a gente faz, né, Richard, o quanto o T&D consegue fazer um trabalho bem melhor se usar técnicas de marketing. É isso que eu ia falar, usar técnicas de marketing digital dentro de T&D. Para fazer a propaganda, para engajar, então assim... um trabalho é você criar a sua solução educacional, outro trabalho é como é que você divulga, comunica e propaga e faz o pessoal se interessar e gerar um certo desejo. É uma venda, né? Você precisa vender, assim, mas eu não trabalho no marketing. T&D é marketing o tempo inteiro. Assim, a gente, quando vai comprar cursos, a gente vai olhar a descrição, a gente vai investir o nosso dinheiro, né? Então, uma outra brincadeira que a gente faz lá dentro da nossa rede se você tivesse que pagar do seu bolso isso que você está construindo, você pagaria? Então, é uma provocação que a gente fica o tempo inteiro, na hora que a gente está construindo, na hora que a gente está fazendo a solução educacional, fala assim, eu pagaria por isso que eu estou construindo e ofertando para o meu cliente? Então, quando você vai olhar a descrição, os principais tópicos que ele vai aprender, faz sentido? Me atrai aquilo? Então, é uma provocação. Gera o desejo. Isso é marketing, é a venda o tempo inteiro. E quem pode falar assim, poxa, mas eu não sei marketing, não sei, eu sei marketing digital, mas a gente sempre fala em reskilling, né? Upskilling. Total. Tem que aprender. Não tem jeito, se você quer trabalhar em T&D e você quer engajar pessoas, tem desafio digital, você precisa entender as técnicas do marketing digital para aplicar isso dentro da sua empresa. Anota aí, estuda os gatilhos mentais, estuda copywriting, porque pode fazer diferença na a diferença, eu sempre, a brincadeira que eu sempre falo você já viu, pelo menos ouviu falar daquele filme da Barbie, não é? Sim. Então todo mundo sabe do filme da Barbie, né? E acabar o rosa no mundo naquele momento. Só que muitas pessoas não sabem que aquele foi o 32º filme da Barbie. Por que esse teve muito sucesso e os outros 31 ninguém ouviu falar? Marketing. Só isso. Teve muito marketing, marketeou, o mundo inteiro parou para ver aquele filme porque teve um marketing. Então não foi porque é a primeira vez que a Barbie faz filme. Não.
e o 32º. Então, o marketing faz diferença no engajamento. E assim, esse poder dessa comunicação, né? Desse visual também no marketing, que a gente cria as peças de forma que quando as pessoas batem o olho nela, ela sabe que aquela peça é para a área dela, tá falando com ela, é um conteúdo que ela precisa saber. Então, a gente brinca que muitas vezes a gente não conhece a marca, aí é apresentado a ela em algum momento, depois você sai na rua e começa a ver aquela marca em todo lugar. Carro é assim, né? Vai trocar de carro, só tem esse carro na rua. Exatamente. E com treinamento é a mesma coisa. Se eu crio uma identidade visual e faço uma boa venda, na hora que eu falar uma palavra que está naquele conteúdo, na hora que eu mostrar uma imagem que está naquele conteúdo, a pessoa remete aquilo de forma muito rápida, né? Muito bom. Agora chegou o nosso momento de fazer o papel do CFO, o bonezinho do CFO, coração de gelo. Vamos lá, Roberto. Isso tudo aqui é lindo, maravilhoso, assim, muito legal, mas você não acha que a gente ia ganhar mais e reduzir custo e ter mais resultados se a gente simplesmente contratasse pessoas capacitadas? Para que gastar todo esse dinheiro? Para que esse tempo todo? Pô, vamos focar, em vez de treinar, contratar e a gente economiza um bom dinheiro, afinal, nosso negócio é dinheiro, né? Sim, eu vou te responder falando onde você vai encontrar pessoas que conheçam tão bem o nosso negócio que não a gente. Então, você pode contratar bons profissionais, mas como que você transfere o conhecimento do negócio para esses bons profissionais? Tá, então, tá bom. Tem uma parte da nossa cultura que eu acho importante, mas, assim, eu lembro quando eu era jovem, assim, sabe, nos anos 1942, que na minha época, a gente imprimiu uns folhetinhos para as pessoas, dava uma apostila. Poxa, é muito mais barato que fazer toda essa parte multimídia, online. Por que a gente não entrega arquivos para ele em PDF? Boa. A solução que a gente apresentou é o e-book. A solução que a gente apresentou é uma solução que já foi comentada, perene. Então, a atualização é mais fácil. Imagina quantos e quantos você não precisaria gastar em impressão, manutenção de impressora, folhas. E a gente tem uma solução digital que atende isso em qualquer lugar que a pessoa tiver. Ela pode acessar pelo celular, 24/7. E, além de tudo isso, a gente cria uma solução que é escalável. E aqui tem um ponto muito bacana, somos uma empresa global, então aqui a gente inclusive teve o patrocínio do nosso global, da nossa sede, que exporta esse conhecimento agora para todas as geografias que a gente atua enquanto Santander. Opa, então, calma aí, tá começando a ficar interessante. Antes disso, concordo que o papel não é a melhor solução, afinal a gente agora é pró-meio ambiente, né? E tá bom, o digital, concordo que isso vai dar escala e reduz o presencial, então isso já reduz custos, já estou feliz com isso. Mas será que, assim, eu até entendo o investimento, mas a minha dor está tentando entender que resultado que a gente tem com isso. Perfeito. No diagnóstico a gente identificou pessoas que não tinham a capacitação necessária, então a gente começa a atender isso. Eu começo a olhar plano de carreira e pessoas que conseguem se capacitar na sua cadeira e para a cadeira futura e ter uma movimentação muito mais uniforme, já chega capacitado na cadeira, mantém o talento, mantém o capital intelectual, não tem essa rotatividade e isso obviamente vai reduzir o nosso custo operacional. Tá, então você está reduzindo o turnover. Não é? Isso já é uma coisa que dá para transformar em resultado. E você também está melhorando uma área crítica do nosso negócio, que é risco. Então, concordo que ter um risco, uma pessoa na área de risco que não sabe tomar uma decisão de risco é um risco muito grande. Eu ia bater nessa tecla aí, o risco de mercado, o risco de crédito, reputacional. Você quer ter uma falha aqui? Não, de fato... Então, não, você até pode, mas se você assina, não investir nisso? Não, então, quando você... Vou te ajudar, Roberto. Eu entrego para ele os e-books impressos. 2 contra 1. Quando tiver um problema, você olha lá aquele conteúdo desatualizado nas folhas, que foi mais barato, e você me fala se foi ou não a melhor solução. Não, você está me convencendo que, de fato, uma solução de aprendizagem é muito importante, é uma área crítica do negócio. Se houver uma pessoa mal treinada, toma uma decisão errada, além do turnover e tal, mas assim, o custo de um erro nessa área. De um erro é muito grande. Não dá para errar, né, gente? A gente está falando de organização que tem uma relevância gigantesca, é uma das grandes empresas, e que um erro a gente coloca em risco, literalmente, toda uma imagem de um banco super consolidado. Agora, então tá, você me convenceu, mas tinha uma parte, uma cereja do bolo, que você falou que ia exportar isso para o global. Quer dizer que eu aprovando isso, eu consigo aparecer para o global? Você não, mas em parte sim, né? Vamos dizer assim, que você está envolvido aqui, que você aprovou. Mas existe aqui é real isso, a gente construiu
tão bem construído e de forma tão fácil de mensurar, quando eu digo de olhar os resultados e os impactos positivos, que a gente começa a exportar isso para outras geografias. Então, a gente entra num outro projeto, com parceiros muito importantes para a gente, inclusive, mas a gente entra no outro projeto agora de fazer as traduções desse conteúdo. Então, ao invés de eu ter um custo de criação do zero, eu tenho um custo apenas de tradução, porque quando a gente fala de termos técnicos, enfim, existe uma ou outra adaptação, mas eu consigo ganhar escalabilidade. Então, hoje eu estou fazendo a tradução para polonês, para inglês, para espanhol, e isso tem um custo totalmente inferior a um custo de uma construção do zero. Do zero, né? Isso é muito legal, assim, acho que não dá pra deixar passar em branco aqui, né? Porque normalmente isso é uma coisa que orgulha muita gente, né, Roberto? Assim, a solução foi tão bem visualizada que o Global chancelou, falou assim, o que o Brasil fez tem que ser a solução agora do mundo, né? E aí chancelou isso e aí tá propagando tudo que eles construíram para as outras geografias. Então, acho que isso, Brasil exportar, eu fico muito feliz aí como o Brasil sendo pioneiro e o Global falando, isso que o Brasil está fazendo é que as outras geografias têm que fazer também. E voltando para o chapéu da Revo, a gente agora fazendo curso em polonês. Agora... A gente tá ajudando nessa tradução. Aí, agora vamos achar esse polonês aí. Precisa só achar alguém que valide os conteúdos depois, né? Chega para mim assim, os poloneses, eu falo, tá bom, muito bom, vou confiar aqui. Quem valida esse polonês, né? Mas, enfim. Então, voltando aqui o chapéu de CFO, poxa, que legal. Então, a gente vai reduzir risco, reduzir turnover e eu vou ganhar projeção global. Tá aprovado. Precisa de mais verba? Opa, com certeza. Tem mais idiomas para fazer? É isso, sempre precisa. Legal. Né? Olha como traduzindo isso para resultado facilita muito a conversa, né? Então, a gente sempre traz aqui essa brincadeira do CFO justamente para mostrar como que argumentos conseguem, de fato, ajudar a empresa a tomar decisão e como o treinamento consegue ajudar a montar mexer o ponteiro do negócio. Agora, Roberto, tem uma pergunta que a gente faz em todo episódio. A pergunta é, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Boa. Tentar responder de forma simples. Acho que revolução da aprendizagem é quando você consegue unir processo, negócios e pessoas. Você consegue capacitar bem as suas pessoas, melhorar os seus processos e gerar resultado para o negócio. Então, de forma bem prática, para mim é isso. Então, você falou processos... Pessoas e negócios. Pessoas e negócios. Então, e quando a gente fala revolução da aprendizagem, quando a gente traz no nosso contexto, é justamente isso. É como que a aprendizagem ajuda a impulsionar resultados. Perfeito. Então, não é só voltado, obviamente, para chegar nos resultados, você tem que capacitar as pessoas. Mas o foco não é só as pessoas. Né? Obviamente, a gente RH sabe a importância, tudo mais, mas quando a gente vai para o contexto do CFO malvado ali, que a gente faz a brincadeira, é justamente isso. Precisa impulsionar resultados. E eu sempre falo que a aprendizagem precisa estar no coração da estratégia da empresa. Então, quando você vai ter uma estratégia, vamos contratar pessoas na área de risco. Vai escalar, vai aumentar. Quer aumentar, ganhar mercado, você vai precisar de pessoas, né? E pessoas capacitadas. Principalmente capacitadas. E o que eu mais gosto da sua resposta é que você em nenhum momento falou tecnologia. Né? Tecnologia é só o meio. Só o meio. O mais importante é como que a gente faz as pessoas gerarem mais resultados. Muito bom. Vamos agora conhecer um pouco o Roberto, né? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Fala pra gente, quem é o Roberto? Bem, vou começar pelo LinkedIn então. Sou Roberto Fernandes, eu sou coordenador de educação corporativa, como foi apresentado no início. Uma trajetória aí de quase 12 anos de treinamento e desenvolvimento. Legal. Transitei em diversos segmentos. Já trabalhei em segmento odontológico, mobilidade urbana, e-commerce, logística e agora trabalho no Santander, no Banco Santander, que é consumo, banco, enfim. E a vantagem é que Santander não precisa nem explicar, todo mundo conhece, né? Se vende, o brand é bom, né? Então tenho esses 12 anos de experiência, sempre trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Me aventurei ali em algum momento em business partners, olhando outros subsistemas, mas minha paixão sempre foi educação, então voltei para isso. Legal. Então há 3 anos aqui no Santander, construindo soluções incríveis e que revolucionam a aprendizagem. Construímos várias, né? E fora do LinkedIn, embora não tenha mais sotaque, mas eu sou do Recife, sou nordestino. Nossa, não tem mesmo. Não, perdi total. 12 anos morando aqui em São Paulo, então meio que fui passando um pouquinho ali o sotaque. Sou casado, eu sou uma pessoa que gosta de academia, primeiramente, né? Então estou aquela pessoa que vai malhar 5 horas da manhã.
Uma curiosidade é que eu ando de patins com 1,89 m, então a cena assim, é bem interessante. E também sou caseiro, então eu gosto mais de filme, série. Às vezes as pessoas me falam assim, qual é o livro que você está lendo que não é sobre educação, sobre empresa? Então eu leio outros livros, sou apaixonado por Harry Potter também. Que legal. Então esse é o meu olhar aqui da vida pessoal. Eu tô numa fase Harry Potter com a minha filha de 10 anos de idade. Melhor então. fase. Legal. Muito boa para conhecer Harry Potter 10 anos. É muito mágico. Não, melhor que a de 5, que é Peppa Pig. Eu não aguento mais. Harry Potter é bem melhor. Bem melhor. Agora, o curioso é que a minha de 10 anos agora tá querendo ver Round 6. Cuidado. Aí tá muito cedo. Muito bom, Roberto. Primeiro, quero agradecer aqui. Deu uma verdadeira aula sobre risco, mas uma aula maior ainda sobre educação. Não é? E eu acho que deu para entender muito bem o desafio, o tamanho da trilha, centenas de horas aí, dezenas de trilhas. E quero te agradecer aqui pela presença. Queria falar se alguém quiser fazer benchmark com você. Trocar experiência. Consegue te achar no LinkedIn? Consegue me achar no LinkedIn, Roberto Fernandes, vai achar facinho. Roberto Fernandes Santander já me acha, vai ser um dos primeiros. Essa dica que eu ia dar, né? Roberto Fernandes pode ter muitos. Isso, pode ter outros. No LinkedIn tem esse hack. Você bota o nome da pessoa e a empresa na mesma busca. Isso. Ele automaticamente acha. Então... E super aberto para fazer bench, para trocar experiência. A gente fazendo venda da nossa empresa, né? Nós somos muito reconhecidos pela estrutura de educação corporativa, mas a gente gosta muito de trocar, porque às vezes esse olhar diferente de fazer as coisas ajuda demais a gente a revisitar os nossos processos. Então, super aberto também para essa troca. Muito bom, legal, muito bom. Muito bom. Então, te agradecer também, Roberto. Obrigado aí pelos insights, né? E a gente reviver aqui, né? Recontar o que a gente passou nesse grande desafio aí de levantar essa gigante trilha de riscos, né? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, gente. Valeu. Nilson, que case, né? Um case bem arriscado. Que a gente começou com esse trocadilho, né? Exatamente. Acho que deu para entender melhor. Sim. O que você anotou aí de insight? Teve muita coisa legal que o Roberto compartilhou aqui, né? Várias dicas aí valiosas, dicas de ouro. Primeiro, acho que o contexto, né? E começou tudo como ele falou, né? Com um bom diagnóstico. Então, 8 áreas ali diferentes, uma trilha gigantesca com skill técnico, skill comportamental também, e essa chamada dos líderes da área para pegar o que eles queriam na design sprint, né? Um dia de design sprint, para que eles pudessem trazer os desejos e depois compartilhar isso para ver se na ponta tá batendo, né? E uma frase aqui que ele falou, né? Perguntou para eles assim, tá bom, se eu fizer a solução no final do dia, o que você quer atingir com isso, né? Focado em resultado e ter essa meta muito bem definida, né? Aí depois outros detalhes interessantes, né? O colaborador que ia fazer a trilha, eles fizeram uma recomendação de como dividir o tempo, como ele pode se organizar, mas deixar o foco realmente no protagonismo, ou seja, não era obrigatório fazer num determinado tempo, ou não era obrigatório fazer uma determinada sequência. Mas eles recomendavam, eles faziam um onboarding do colaborador, explicando o que ele vai ver naquela trilha, o porquê daquela trilha, Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. E técnicas de marketing digital, com gatilhos, marketing, e aí ao longo isso, né? Ao longo foi fazendo. E uma coisa bem legal, usar o presencial, a gente falou, deixa o digital potencializar para que o pouco tempo que tem no presencial seja para, de fato, discussão, estudo de caso, roleplay, e não presencial para entregar conteúdo, né? E outra coisa legal, presencial é um prêmio, só vai para o presencial quem tiver a nota de corte no digital. Então, assim, ali é o ingresso para você entrar na festa, né? E tem que ser rígido. Tem muitas empresas que botam isso, vê que as pessoas não fazem e acaba abrindo mão. Não, você tem que falar, não vai ter o presencial se você não atingir essa Exatamente. Nota de corte. Um ponto aqui que parece um pouco óbvio, mas eu faço questão de destacar, porque não é todo mundo que pega essa dica que o Roberto deu. Na hora de falar com as áreas demandantes, com a área de negócio, adapta a tua linguagem para o benefício dele. Também acaba sendo uma estratégia meio de marketing do porquê fazer, mas a gente tem, como TD, por gostar muito do que a gente faz, né? A gente quer achar que o outro, lá numa área de risco ou numa área de compliance, vai comprar sua metodologia, né? Os preceitos da andragogia ou metodologia PBL, blá, blá, blá. Isso aqui é o nosso papo.
Mas quando vai falar com a área cliente, toma cuidado. Às vezes ele não vai enxergar, não vai entender o que você está falando. Então, adaptar aí, né? Vou usar até o termo da tecla SAP. Não sei nem se todo mundo lembra o que é isso, né? Porque tem gente que nem vai saber mais o que é tecla SAP. Mas adaptar aí para a linguagem que a área cliente valoriza. Uma coisa que eu também anotei foi o mapa de Waze para falar do plano de isso foi a solução, né, que a gente construiu com eles e realmente o colaborador se vê nesse mapa do Waze, ele vê o caminho e sabe ali onde está ali a próxima etapa dele, qual que é o próximo endereço dele do ponto de vista de avanço na carreira, né? Ele falou que ele gostaria de ter mensurado os resultados de forma mais intermediária, com mais rapidez, para que o processo de melhoria contínua da solução pudesse acontecer de uma forma mais rápida também, né? Dica de ouro do Roberto, faça um bom diagnóstico. Começou certo, provavelmente, né, porque você começa já no diagnóstico errado. E vivencia o dia a dia da área demandante, né, do seu cliente. Vai lá, senta com um analista júnior, vê como é o dia a dia dele, para que você possa, de fato, fazer esse bom diagnóstico. E assim, para eu finalizar aqui, Richard, vou dar um crédito aqui para o Roberto, que eu acho que foi o primeiro Revocast que eu escutei alguém falar isso. Se perguntar se você pagaria por essa solução que você está construindo. Eu gostei muito disso. Né? Até anotei aqui, dei um destaque. Se pergunta aí se está fazendo a solução, e aí, você pagaria para fazer a solução que você está construindo? Se a resposta for não, provavelmente tem alguma coisa errada já, né? Pelo menos eu sei que as pessoas, quando vêm aqui e falam que conhecimento do Revocast é tão bom que até pagaria, né? Mas a sorte que a gente está de graça. É isso aí. Gostei do teu gancho. Foi bom, foi bom, né? Isso aí aproveitou ali o rápido. gancho. Vamos lá, Nilson, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante esse case aqui, né? E entender também como fazer um conhecimento técnico de negócio, escalar, fluido, escalar muito muitas digital. Pessoas, digital, presencial. Acho que foi um bom case aqui. Bem legal. Bom. E Nilson, se as pessoas quiserem fazer um benchmark com você... Legal, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo. Provavelmente botar Nilson Figueiredo vai aparecer, mas coloca Revo, se não achar, eu não acho que tem outro. E no Instagram eu tô com @Nil_Figueiredo. Pode mandar mensagem em qualquer uma das redes aí. E o da Revo? E o da Revo, se não estiver seguindo ainda, pelo amor de Deus, né? @SomosRevo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, né? E também vocês podem me seguir, @Richard Uchoa. Eu acho que eu sou um dos poucos aí com esse nome, então vai ser bem fácil achar. E, Nilson... E aí, o que será que vem no nosso próximo episódio, hein? E aí? E no nosso próximo episódio, vamos estudar um case sobre experiência do cliente. Legal, Mas não é um case normal de experiência do cliente, porque estaremos num setor que está passando por muitas transformações, setor de câmbio, onde muita coisa está sendo digitalizada, a sua empresa está acompanhando isso, mas a aposta está no atendimento físico das pessoas, um atendimento diferenciado. Humano ainda vencendo o digital, né? E para isso você tem que acelerar a capacitação e vamos falar de um case de inteligência emocional para uma experiência incrível. Não perca, estaremos com a Andréa Araújo da Travelex. Um case imperdível.